Então vamos lá. Êxodo capítulo 12 tem um outro significado com o número 14, tá? Que é a festa de Pêssar, ou seja, Pêssar é celebrada no dia 14 de Aviv, do primeiro mês, tá? Então esse número 14 aponta para a obra de redenção do Messias Yahushua, que seria descendente de Davi, que a Gemátria é 14, tá? Em Mateus capítulo 1, 3 grupos de 14 são as gerações do Messias. Êxodo 12, o dia da Pêssar é 14 do primeiro mês, ou seja, aponta para a obra de redenção do Messias, esse número 14. Vamos agora pular para o número 5, por quê? 14, a gente quer achar a raiz. 1 mais 4 vai dar o quê? 5. 5 aponta para o quê? A Torá, tá? 5 livros, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, tá? A Torá contém 5 livros. Em Mateus 25, Matitiarro 25, fala das 5 virgens prudentes e das 5 insensatas e imprudentes, tá? Então 5 aponta para as virgens prudentes. E Gênesis 43, 34 fala que a porção de Beniamim, ou seja, a porção de Benjamim, era 5 vezes maior do que a de seus irmãos, tá? Ou seja, Benjamim, em um nível mais profundo, independente da tribo que cada pessoa pertença, Benjamim, na Torá, aponta muito para o remanescente, que é o irmão mais novo, tá? Ou seja, tudo orbitou em torno de Benjamim, tá? Yosef, José, que é uma personificação do Messias, ele falou, se vocês não trouxerem o irmão mais novo de vocês, vocês não poderão ver a minha face. Uau! Quem é o irmão mais novo? São os remanescentes dos últimos dias, tá? Os 144 mil, os 12 mil de cada tribo de Israel, tá? Então, em um nível mais profundo, essa porção que era 5 vezes maior de Benjamim aponta para o remanescente, que eles têm tanto a emuná, a fé no Messias, quanto a Torá. Vamos abrir, tá? Em Apocalipse, em Rit Galut, tá? Olha que interessante, em Apocalipse, tá? Capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos Kedoshim, dos consagrados. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Elohim e a emuná, e a fé em Yahushua. Então, nós, como remanescentes, estamos recebendo essa porção 5 vezes maior, ou seja, a revelação da Torá diretamente dada por Yahushua HaMashiach, porque ele é a Torá viva, tá? Quem mais entende a Torá são aqueles que aceitaram o testemunho de Yahushua HaMashiach, tá bom? Então nós temos o melhor dos dois mundos, ou seja, nós temos a emuná, a fé no Messias Yahushua, assim como a casa de Israel, as 10 tribos, Efraim, e nós cremos na Torá, assim como a casa de Yahudá, a casa de Judá. Então nós temos o melhor dos dois mundos. Nós somos o remanescente. Então vamos lá. Não estava programado a gente falar essas coisas todas, mas o Criador sabe, né? Então, essa paraxá, ela contém 112 versículos, tá bom? Não é tão grande, tá? Então, vamos entrar nela. O Daniel leu para nós o seguinte: E falou Moshe aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que Yahuá tem ordenado. Quando um homem fizer um voto a Yahuá, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Então, a gente vai ler aqui um comentário bem interessante, tá? Sobre o início da paraxá, sobre voto. Quando um homem fizer um voto, o começo da porção semanal Matot, que significa tribos, trata dos votos, promessas e juramentos que a pessoa faz. O Neder, que é o voto em hebraico se fala Neder. O voto, Neder, é uma solene promessa que a pessoa faz em momentos de angústia para o Criador ajudá-lo a conseguir o seu desejo, ou em momentos de alegria, como expressão de gratidão pelo favor que o Criador lhe concedeu. Enquanto Issar, abstinência, é um voto negativo, ou seja, uma proibição que a pessoa se impõe a si mesma para não fazer ou desfrutar de alguma coisa que é lícita, tá? Então, nós vemos que os votos, tá? Hoje em dia, até incorretamente, tá? Incorretamente, os nossos irmãos da casa de Judá, eles têm uma norma humana, tá?
que eles proíbem as pessoas de fazer voto, mas eles não podem fazer isso, eles não têm o direito de fazer isso, tá? Então, por quê? Porque eles percebem que muitas vezes a pessoa vai fazer um voto que não vai conseguir cumprir, e eles tentam dar uma ajudinha, né, e acabam atrapalhando. Então, eles, hoje em dia, dentre os nossos irmãos ortodoxos da Casa de Judá, eles possuem uma halahá, uma doutrina humana, no qual eles proíbem a pessoa de fazer voto. Mas nós não somos proibidos de fazer voto pela Escritura, tá? Mas de tudo a gente pode tirar um proveito, tá? Eles chegaram ao ponto de fazer isso, por quê? Porque muitas pessoas faziam votos e não cumpriam, tá? Agora, eles estão errados, não podem proibir as pessoas de fazer voto. A gente vai estar analisando aqui a questão dos votos. Pode falar. Ele está perguntando qual a diferença entre voto positivo e voto negativo. Um voto positivo, se eu for para uma guerra, era o caso de Israel, eu ia para uma guerra, o soldado poderia fazer, se eu voltar vivo, eu vou fazer isso, de positivo, tá? Por exemplo, eu vou ler bastante a Escritura, vou orar, vou consagrar minha vida ao Criador. Vamos supor que a vida desse israelita estivesse toda bagunçada. Me conserva em vida que quando voltar eu vou buscar mais a tua face. Ou, vamos dizer assim, um voto negativo. O camarada estava fazendo alguma coisa errada. Se eu vencer essa batalha, eu não faço mais aquilo de errado. Tá? Então, pode ser positivo ou negativo, igual os mandamentos, tá? São os mandamentos AC, que significa faça isso, faça aquilo, e lo AC, não faça isso, não faça aquilo. Tá bom, Eliane? Então, aqui vem falando acerca dos votos, tá? Então, é muito comum uma pessoa, quando está no desespero, ela faz um voto. Agora, ela tem que pensar muito antes de estar fazendo esse voto. Por quê? Vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 5, tá? Vamos lá. Vamos abrir no livro do Correlete, tá? Do Eclesiastes, capítulo 5. Vamos lá. Que conselho interessante que Shlomo, ele nos dá. Ele diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Elohim, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Elohim, porque ele está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Elohim fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do mensageiro, do malar, que foi erro. Por que razão se iraria Elohim contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Então, aqui vem falando que Elohim está nos céus, nós estamos na terra. Quando a gente estiver diante dele, é melhor a gente se guardar, ou seja... Então, o voto, né, neder, né? Neder, é um compromisso condicional, ou era uma dádiva ou um arrependimento, né? O juramento é chamado de shevuá, ou promessa, né? Shevuá transforma uma simples obrigação em um compromisso sagrado. O voto é condicional e o juramento é incondicional. O voto é feito só para o eterno e o juramento pode ser feito para outra pessoa ou para o eterno. Tipo assim, ainda falando sobre voto, né? Que ela perguntou sobre voto positivo e negativo, quer dizer, além disso, tem a diferença de voto e juramento também. Voto e juramento, legal. Então além disso também, né? Para poder a gente entender que era a diferença, porque, por exemplo, os votos, né? Eles eram feitos, como é que se diz? Anualmente, normalmente, para mulheres casadas, não casadas, né? Então, assim, era diferente. Então, vamos lá. Para a gente ganhar tempo, tá? Não dá tempo da gente ler o texto todo. Desculpa, tá? Desculpa. Pode falar. Porque é muito sério, né, essa questão de voto. Não é uma coisa, né? Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, né? Exatamente. O
tem um voto, por exemplo, proibitivo, né? Aqui está falando, é aquele que se abstém de uma determinada conduta, ou ainda que essa seja feita a lista de acordo com a Torá, entendeu? Ainda que ela seja de acordo com a Torá, mas você se abstém daquilo. Exatamente. Uma coisa que, mesmo sendo lícito, por exemplo, beber vinho, é lícito. É lícito, é. Mas você quer se abster, por conta de motivos pessoais, você faz um voto com o Criador de não tomar. Né? Exato. Eu acho que eu entendo assim. Então, é tipo assim, aí você está se abstendo, seria um voto proibitivo. Proibitivo, né? Exatamente. Então, a gente vai ver aqui no capítulo 30 de Números, Bamidbar, que a mulher é mais sortuda do que o homem, tá? Por quê? A mulher que mora na casa do pai, tá? Que ela ainda não é casada, se ela fizer um voto insensato, o pai, no dia que ouvir esse voto que a filha fez, aí o pai ouve e fala, mas que besteira que minha filha fez, que voto doido, né? É esse que ela fez. Então, o pai tem o poder de, no dia que ele ouvir, ele anular esse voto, e no caso da mulher ser casada, o marido, no dia que ouvir, ele pode estar anulando esse voto também. Pode falar, né? Isso responde em parte a pergunta da Eliane, que ela está perguntando aqui se alguém votou por ignorância. Né? No já caso responde. da mulher é mais fácil, né? Então, a questão dos juramentos, aqui vai falar acerca de votos. Voltou nosso soldado. Voltei. Hoje eu estou de IDF aqui. A gente estava falando de usar coisas israelitas, né? Então esse aqui é o casaco dos nossos irmãos lá em Israel, né, que protegem a nossa terra de Israel, né, do IDF, né, Sahal, né, o exército de Israel. Então, aqui nós vemos que, por exemplo, muitas vezes as pessoas pensam incorretamente que a Bíblia é um livro machista. Não, longe disso, pelo contrário, né, ninguém defende tanto as mulheres quanto Yahuwah Elohim. Então, o homem que fizesse um voto insensato, ele estava lascado, ele não poderia ter um pai para estar anulando o voto dele. Já uma mulher, ela, se fosse solteira, morasse na casa do pai, o pai poderia anular, se fosse casada, né? O marido. Um exemplo, tá? A pessoa faz um voto de doar todas as suas propriedades. Por exemplo, existem, não vamos falar o nome, tá? Porque o objetivo não é falar o nome. Tá, eu sei que vocês vão imaginar, mas controlem o dedo e não escrevam o nome dessa denominação, tá? Então existe, na verdade são várias, algumas denominações que a pessoa vai no culto, né? Dentro do cristianismo, a gente sabe que tem muita gente séria, mas o que acontece? Mas existe gente séria que ainda não conhece a Torá dentro do cristianismo, gente muito séria, que dá até a vida pelo Criador, mas tem pessoas que não agem dessa maneira. Então, alguns fazem comércio, né? Então, vamos supor, numa dessas denominações aí, que os caras são mercadejantes da palavra, né? São lobos vestidos de ovelhas. Aí vai lá no culto, aí emociona lá e fala para a mulher, vem aqui. Aí quando a mulher vai dar o relógio, dá o anel, dá a pulseira, dá cordão. Quer dar o seu carro também? Ela dá o carro, dá a casa, assina tudo. Quando dá aliança, eu vou fazer um voto, vou dar tudo isso daí, né? O que acontece? Pela Torá, se ela for solteira, ela chegar em casa, o pai dela pode anular, tá? E se ela for casada, o marido pode anular, tá? Mas, infelizmente, essas pessoas do sistema religioso que andam com a Bíblia na mão, do qual 75% é o Tanar, são os primeiros escritos, que eles chamam erradamente de Antigo Testamento, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia é a Torá, tá? Que fala isso, mas eles não seguem, eles andam com aquele livro, mas não seguem, tá? Dizem que seguem, mas não seguem. Seguem, na verdade, o Novo Testamento e só as partes que escolhem. Inclusive, em Mateus capítulo 5, o Messias fala que não veio destruir a Torá, nem os profetas, tá? Então, até o Novo Testamento que eles dizem que segue só as partes que lhes interessam. Então, essa pessoa aqui no Brasil, se fizer um voto de doar essas coisas todas, tá lascada, tá? Tem gente hoje, a gente sabe, a gente já viu na televisão que estão recorrendo na justiça. E a ela tá falando, segundo boi. Segundo boi? Caramba, o segundo boi, né? É a fogueira santa, é o boi, é o segundo boi. Essa do segundo boi eu não conhecia não, quer dizer, interessante, né? Então, as pessoas, tem muita gente que, já vi até na televisão,
recorrendo na justiça para recuperar, porque a pessoa está emocionada e vai fazendo voto, eu vou dar isso, vou dar aquilo, vou dar não sei o quê. E pela Torá, o pai, sendo a mulher solteira, ele pode anular isso, e o marido também, tá? Em Israel, existe essa tradição boa de se falar 3 vezes mufarlá. Então é assim, ó, mufarlá, 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 3 vezes para anular o voto. Ou então pode falar 3 vezes batel lá, batel lá, batel lá, tá? Que o significado dessas expressões significa que seja nulo, tá? Que seja nulo, ou seja, que seja nulo, que seja nulo, que seja nulo. Isso é uma tradição, por quê? Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se confirmará. Então a pessoa fala 3 vezes, anula. Porém, pela Torá, você não precisa falar 3 vezes, você não precisa falar mufarlá e nem batel lá. Você fala que seja nulo, que esteja anulado, tá? Alguma coisa compreensível, tá bom? Mas se quiser guardar essa tradição também, não tem problema. A Torá também não proíbe de falar 3 vezes, tá? Se falar uma vez já está valendo, mas se você quiser com mais certeza pode falar 3 vezes. A tradição, quando viola a Torá, a gente não aceita, tá? Mas quando ela não viola a Torá, não tem problema, tá bom? Então o importante é no dia que ouviu o voto, tá? Agora, o pai da moça, ou o marido, no caso dela ser casada, ouviu e não fez nada, já era, entendeu? Vai ficar confirmado. No dia que ele ouvir, ele tem o poder nas mãos dele de estar anulando, tá bom? Quer falar alguma coisa, Mary? Porque eu perdi agora o comentário, porque... Então... Que a menina perguntou aqui, tá, pode ver, André. Falando lá de um texto de Juízes, Juízes 11, sei lá, peraí. Deve ser o voto, será que é o voto de Jefté? Eu acho que é, o voto mas de Jefté. Agora eu não estou achando o comentário dela, porque eu me perdi. Talvez seja o voto de Jefté, né? Então Jefté, ele fez um voto lá, é isso mesmo, Jefté, né? Ele fez um voto meio louco lá, né? A primeira pessoa que ele encontrasse, quando ele voltasse da batalha, ele consagraria ao Criador. Ele encontrou a filha dele, né? Veio saudar ele, né? Então, bem legal esse exemplo aí do voto de Jefté, né? Que é registrado em Juízes, Shoftim, capítulo 11. Então, realmente, o voto de Jefté foi um voto insensato. Ou seja, então, se a gente achar que não vai ter condições de cumprir um voto, é melhor falar para o Criador. Por exemplo, se eu sou um soldado, eu vou para uma guerra, eu posso falar para o Criador, poxa, Yahuwah, eu estou indo para uma guerra, como era comum no tempo bíblico, tinha muita guerra, né? Eu estou indo para uma guerra, poxa, protege a minha vida, eu quero consagrar minha vida a Ti, não estou fazendo nenhum voto, mas eu gostaria de me consertar. Ou seja, o Criador é um Pai amoroso, tá? Ele vai preferir você falando assim e você se esforçando para cumprir do que fazer um voto insensato, tá? Porém, não podemos proibir a pessoa de fazer voto. Ela tem o direito de fazer o voto, tá bom? Mas é mais seguro ela pensar muito bem antes de fazer, tá? Então, vamos lá. Então, no capítulo 30, nós vimos a questão acerca dos votos, tá? Lembrando mais uma vez, tá? Assim que ouviu o pai da moça, ou ela sendo casada, o marido, assim que ouviu no dia, naquele dia ainda, ele pode anular, tá? Então, vamos prosseguir. Vamos pular para o capítulo 31, tá? Então, no capítulo 31, nós vamos falar sobre a vingança de Yahuwah Elohim, que ele estabeleceu, que o povo de Israel tinha que efetuar essa vingança contra o povo de Midian, tá? Contra os midianitas, tá? Então, nesse capítulo 31, o Bilam, tá? Balaão, né? O profeta assalariado das nações, ele vai morrer, tá? Curiosidade, Bilam, ele era